Graça e paz a todos os seminaristas do nosso IBBC, Seminário Teológico IBBC. Nós vamos para mais um vídeo aula. Paramos o vídeo anterior na página de número 28. A matéria é Heresiologia, nossa quinta apostila, a primeira matéria. Nós prosseguimos com o tema do islamismo. Contrário do que pensam alguns evangélicos brasileiros, os católicos não são hoje o maior problema para o evangelho. Ainda que nesse país, há algumas décadas passadas, esse foi um obstáculo para a pregação da palavra de Deus. O mundo está sofrendo drásticas mudanças, sobretudo na Ásia e Europa, com a invasão do islamismo. Lamentavelmente, os grupos radicais desse segmento religioso estão envolvidos em guerras locais, como a do Afeganistão, e de atentados terroristas, como as de 11 de setembro, onde membros desse grupo religioso resolveram matar o máximo possível de cidadãos estadunidenses por considerá-los um inimigo de Alá. Há previsões de que nos próximos 30 anos o islamismo tenha o maior número de adeptos no mundo, tornando-se a religião predominante do mundo. A exemplo do que aconteceu por séculos à Igreja Católica Romana, para compreendermos melhor acerca deste segmento da religiosidade mundial e o porquê eles são considerados uma seita herética, pelos cristãos, iremos apresentar os principais pontos doutrinários do islamismo. Trata-se de uma religião monoteísta que surgiu na Península Arábica no século VII, baseada nos ensinamentos religiosos do profeta Maomé, ou Mohamed, e numa escritura sagrada própria dele, chamada o Corão. Segundo a doutrina muçulmana, o Islã surgiu desde a criação do homem, ou seja, desde Adão, sendo este o primeiro profeta dentre inúmeros outros para diversos povos, sendo o último deles Maomé. Quanto ao nome, Islã provém do árabe Islã, no que lhe concerne, deriva da quarta forma verbal da raiz Islim, aslama, e significa submissão a Deus, sendo os seus adeptos também conhecidos como muçulmanos, que por sua vez deriva da palavra árabe muslim, plural de muslimun, particípio ativo do verbo aslama, designado aquele que se submete. Salvação. A mensagem islâmica caracteriza-se pela sua simplicidade. Para atingir a salvação, basta acreditar num único Deus, rezar 5 vezes por dia, submeter-se ao jejum anual do Ramadã, pagar dívidas rituais e efetuar, se possível, uma peregrinação à cidade de Meca. As crenças doutrinárias. A base doutrinária do islamismo constitui-se em 6 crenças principais. A crença nos livros sagrados, entre os quais se encontram a Torá, os Salmos e o Evangelho. A crença em Alá, único Deus existente, é 1. 2. A crença nos anjos, seres criados por Alá. 3. Revelados por Alá ao profeta Maomé. 4. A crença em vários profetas enviados à humanidade, dos quais Maomé é o último. 5. A crença no dia do julgamento final, no qual as ações de cada pessoa serão avaliadas. 6. A crença na predestinação. Alá tudo sabe, possui o poder de decidir sobre o que acontece a cada pessoa. Os livros sagrados do islamismo. Os muçulmanos acreditam que Deus usou profetas para revelar escrituras aos homens. A revelação dada a Moisés foi a Torá, a Davi foram dados os Salmos e a Jesus o Evangelho. Deus foi revelando a sua mensagem em escrituras cada vez mais abrangentes que culminaram com o Alcorão, o derradeiro livro revelado a Mohamed. Ponto 2. Deus. Deus é chamado de Alá em árabe. A pedra basilar da fé islâmica é a crença estrita no monoteísmo
Deus é considerado único e sem igual. Cada capítulo do Alcorão, com exceção de um, começa com a frase: em nome de Deus, o beneficente, o misericordioso. Uma das passagens do Alcorão frequentemente usadas para ilustrar os atributos de Deus é a que se encontra no capítulo Sura. Segue fragmento do Alcorão. Nós temos aqui um fragmento do Alcorão, que se você tem a curiosidade pode se aprofundar. Ponto 3. Os anjos. Segundo o islamismo, os anjos são seres criados por Alá a partir da luz, não possuem livre-arbítrio, dedicando-se apenas a obedecer a Deus e a louvar o seu nome. Desempenham vários papéis, entre os quais o anúncio da revelação divina aos profetas. Protegem os seres humanos e registram todas as suas ações. O anjo mais famoso é Gabriel, que foi intermediário entre Deus e o profeta Maomé. O islamismo reconhece a existência dos jinis, espíritos que habitam o mundo natural e que podem influenciar os acontecimentos. Ao contrário dos anjos, os jinis possuem vontade própria. Alguns são bons, mas de uma forma geral são maus. Um desses espíritos maus é Iblis, Satanás. Também ele, um jini segundo a crença islâmica, que desobedeceu a Deus e dedica-se a praticar o mal. 4. Os profetas. Os profetas têm um papel fundamental nas crenças muçulmanas. Eles ensinam que Deus revelou a sua vontade à humanidade através de profetas, onde estão divididos em dois grupos: os que receberam de Deus a missão de dar a conhecer aos homens a vontade divina, e os que, para além dessa função, também lhes foi entregue uma escritura revelada. A cada profeta foi entregue a missão de relembrar a uma comunidade a existência ou a unidade de Deus esquecida pelos homens. Para os muçulmanos, a lista dos profetas inclui Adão, Abraão, Moisés, Jesus, Maomé, todos eles pertencentes a uma sucessão de homens guiados por Deus. Maomé é visto como o último mensageiro, trazendo a mensagem final de Deus a toda a humanidade sob a forma do Alcorão, sendo por isso designado como selo dos profetas. Nós terminamos a página 30, entramos na página 31. Estes profetas eram humanos mortais comuns. O Islã exige que o crente aceite todos os profetas, não fazendo distinção entre eles, e que todos eles jamais erraram. O dia 5, o dia do julgamento final. No islamismo, o dia do julgamento final é o momento em que cada ser humano será ressuscitado e julgado na presença de Deus pelas ações que praticou. Os seres humanos livres de pecado serão enviados diretamente para o paraíso, enquanto os pecadores devem permanecer algum tempo no inferno antes de poderem também entrar no paraíso. As únicas pessoas que permanecerão para sempre no inferno são os hipócritas religiosos. Isto é, aqueles que se diziam muçulmanos, mas de fato nunca o foram. A chegada do julgamento final será antecedida por vários sinais, como o nascimento do sol no poente, o som de uma trombeta e o aparecimento de uma besta. De acordo com o Alcorão, o mundo não acabará verdadeiramente, mas sofrerá antes uma alteração profunda. 6. A predestinação. Visto que para o islamismo Deus foi o criador de tudo, incluindo dos seres humanos, e sendo uma das suas características a onisciência, ele já sabia quando procedeu à criação as criaturas de cada elemento da sua obra teria. Assim sendo, cada coisa acontece a uma pessoa, acontece segundo o que foi determinado por Deus. Esta crença não implica a rejeição do livre-arbítrio, pois o ser humano foi criado por Deus com a faculdade da razão, pelo que pode escolher entre praticar ações positivas ou negativas. Tópico 3, os pilares. Os 5 pilares são 5 deveres básicos de cada muçulmano.
Primeira, recitação e aceitação do credo. Segundo, orar 5 vezes ao longo do dia. 3, pagar esmola. 5, observar o jejum do Ramadão. 4, 5, fazer a peregrinação a Meca, se tiver condições físicas e financeiras. São 4, ou Alcorão. Os ensinamentos de Alá, a palavra árabe para Deus, estão contidos no Alcorão. Os muçulmanos acreditam que Maomé recebeu esses ensinamentos de Alá por intermédio do anjo Gabriel, através de revelações que ocorreram entre 610 e 632 depois de Cristo. Maomé recitou essas revelações aos seus companheiros, muitos dos quais se diz terem memorizado e escrito no material que tinham à disposição. Terminamos a página 31, página 32. Perdão. As revelações a Maomé foram mais tarde reunidas em forma de livro. Considera-se que a estruturação do Alcorão como livro ocorreu entre 650 e 656 durante o Califado de Otmã. O Alcorão está estruturado em 114 capítulos chamados suras. Cada sura está subdividida em versículos chamados ayat. Os capítulos possuem tamanho desigual, o menor possui apenas 3 versículos e os mais longos 286 versículos. E a sua disposição não reflete a ordem da revelação. Considera-se que 92 capítulos foram revelados em Meca e 22 em Medina. As suras são identificadas por um nome que é, em geral, uma palavra distinta surgida no começo do capítulo. Uma vez que os muçulmanos acreditam que Maomé foi o último de uma longa linha de profetas, eles tomam a sua mensagem como um depósito sagrado e tomam muito cuidado assegurando que a mensagem tenha sido recolhida e transmitida de uma maneira a não trair esse legado. Essa é a principal razão pela qual as traduções do Alcorão para as línguas vernáculas são desencorajadas, preferindo-se ler e recitar o Alcorão em árabe. Muitos muçulmanos memorizam uma porção do Alcorão na sua língua original. Aqueles que memorizam o Alcorão por inteiro são conhecidos como Hafiz, literalmente quer dizer guardião. E são 5 ramos do Islão. Há várias denominações no Islão, cada uma com diferenças ao nível legal e teológico. Os maiores ramos são o Islão sunita e o Islão xiita. O profeta Maomé faleceu em 632, sem deixar claro quem deveria ser seu sucessor na liderança da comunidade muçulmana. Abu Bakr, um dos primeiros convertidos ao islamismo e companheiro do profeta, foi eleito como califa, representante, função que desempenhou durante 2 anos. Depois da sua morte, a liderança coube durante 10 anos a Umar e logo em seguida a Othman durante 12 anos. Quando Othman faleceu, ocorreu uma disputa em torno de quem deveria ser o novo califa. Para alguns, essa honra deveria recair sobre Ali, primo de Maomé, que era também casado com sua filha Fátima. Para outros, o califa deveria ser o primo de Othman, Muawiya. Quando Ali foi eleito califa em 656, Muawiya contesta a sua eleição, que origina uma guerra civil entre os partidários das duas facções. Ali acabaria por ser assassinado em 661 e Muawiya conquista para si o poder e para sua família, fundando a dinastia dos Omíadas. Contudo, o conflito entre os dois campos continua e em 680 Hussein, filho de Ali, é massacrado pelas tropas de Yazid, filho de Muawiya. Estas lutas estão na origem dos 2 principais ramos em que atualmente se divide o Islã.
Os partidários de Ali acreditam que são os xiitas, acreditam que os 3 primeiros califas foram usurpadores que retiraram ali o seu direito legítimo à liderança. Essa crença é justificada em hadiths, interpretados como reveladores de que quando Maomé se encontrava ausente, ele nomeara Ali como líder momentâneo da comunidade. O islamismo sunita compreende atualmente cerca de 90% de todos os muçulmanos. Divide-se em 4 escolas de jurisprudência que interpretam a lei islâmica de forma diferente. Essas escolas tomam o nome de seus fundadores. Malikita, forte presença no norte da África. Shafita, presente no Médio Oriente, Indonésia, Malásia e Filipinas. Hanefita, presente na Ásia Central e do Sul, Turquia, e Ambalita, dominante na Arábia Saudita e Catar. Enquanto a minoria xiita defende que a liderança da comunidade muçulmana deve ser um descendente de Ali e sua esposa Fátima. Lugares sagrados do islamismo. Lição 6. A Kaaba, o cubo, no edifício situado dentro da mesquita principal de Meca, na Arábia Saudita, é o local mais sagrado do Islão. De acordo com o Alcorão, ela foi construída por Abraão, para que todas as pessoas fossem ali celebrar os ritos do Hajj. No tempo do profeta Maomé, o monoteísmo instituído por Abraão foi corrompido pelo politeísmo e pela idolatria, sobretudo de origem católica romana. O segundo local sagrado do islamismo é Medina, cidade para a qual Maomé e seus primeiros muçulmanos fugiram no movimento conhecido como Égira, e onde se encontra o seu túmulo. A cidade de Jerusalém é o terceiro local sagrado do Islão. Este estatuto advém de sua associação aos profetas anteriores a Maomé e, sobretudo, pelo fato dos muçulmanos acreditarem que o profeta teria viajado para esse local durante a noite, cavalgando um ser denominado Burak, numa viagem conhecida como Isra. Uma vez em Jerusalém, ele teria ascendido ao céu, onde dialogou com Deus e outros profetas, entre os quais Moisés. No local de Jerusalém onde se acredita que Maomé subiu ao céu, foi construída a cúpula da rocha em cerca de 690 sobre as ruínas do antigo templo de Salomão. Os muçulmanos xiitas consideram ainda como sagradas as cidades de Karbala e Najaf, ambas no Iraque. Na primeira ocorreu o martírio de Hussein, filho de Ali, neto de Maomé, e dos seus companheiros, quando estes contestavam o califado omíada. Outras 2 cidades sagradas para os xiitas foram Mashhad e Qom. Leis islâmicas. 7. As leis islâmicas estão sobre 4 pilares, são elas: o Alcorão é a mais importante fonte de jurisprudência islâmica. A Sunna, o exemplo do profeta. A Sunna é conhecida graças ao Hadith, que são narrações acerca da vida do profeta ou que ele aprovava, que chegaram até nós graças a uma cadeia de transmissão oral a partir dos companheiros de Maomé. O Itijad, raciocínio individual, ao qual se recorre quando não há resposta clara no Alcorão ou na Sunna sobre um dado tema. Nesse caso, o jurista pode raciocinar por analogia e encontrar a solução. E 4, a quarta e última fonte de jurisprudência é o consenso da humanidade. Nós encerramos na página 33 com o islamismo e retomamos na página 34 com o budismo. Boa aula, Deus abençoe a todos.